Vamos voltar a Teresópolis, 11h24. Fernando Fontana, e agora? Chove, faz sol, garoa? Silvio, não chove não, viu? 11h24, apenas um tempo nublado, um pouquinho frio, né? A seleção brasileira ali no quarto do hotel. E ontem, o técnico Luiz Felipe Scolari, quando resolveu dar entrevista coletiva, os outros integrantes da comissão técnica fizeram questão de estar junto com ele. Foi até engraçado, porque entraram 7, né, junto com o Felipão era o 7º, e era um para cada gol tomado, né, da comissão técnica. Estavam todos ali, apenas 2 falaram, o técnico Luiz Felipe Scolari e também Carlos Alberto Parreira, que vou te contar, hein? Foi realmente meio patético o que o Parreira fez, viu? Ficou esbanjando otimista o tempo inteiro. Dá uma olhada. Comissão Técnica Unida permanece unida. Para dar apoio a Felipão, todos fizeram questão de estar na entrevista coletiva. E cada um veio de um jeito. Parreira esbanjava otimismo ao extremo. É a mesma de anteriormente. Positiva, otimista, de quem está jogando em casa, de quem tem a cultura e a história do futebol pentacampeão do mundo. Luiz Felipe Scolari esbanjava tristeza ao extremo. Eu sei o que aconteceu, eu sei o que é a mancha, eu sei o que é a vergonha, eu sei o que é tudo. E sinto, e isso não vai sair de mim. Tristeza com clima de revolta. Quando a pergunta era ríspida, o treinador gaúcho não gostava muito. Nós usamos a imprensa, eu peço desculpas. Vocês não nos usam nunca. E ele também trouxe dados para acabar com alguns questionamentos, como a falta de treino durante a Copa do Mundo. Se forem pesquisar e forem olhar os dados da Copa das Confederações, foram o mesmo número de treinos, com um número menor de dias para treinar. Enquanto Felipão tentava encontrar justificativas, Parreira se mantinha otimista. Terminou a entrevista lendo uma carta anônima exaltando o trabalho do treinador que levou a maior goleada da história numa semifinal de Copa do Mundo. Professor Felipão, acabo de ver a coletiva dada pelo senhor. Mais uma vez vi, diante da Câmara, um homem íntegro e corajoso falando à nação. Sei que ninguém perde por vontade própria. Meu e-mail é apenas para agradecer os momentos de grande felicidade que o senhor e sua equipe proporcionaram a esta nação. Resta saber se este otimismo todo do coordenador técnico da seleção vai atingir também os jogadores para a disputa do 3º lugar contra a Holanda. Silvio, só mais um detalhe, o Delfim Peixoto, é claro que o Felipão falou que vai conversar com a cúpula da CBF depois do jogo de sábado, mas Delfim Peixoto, que é hoje o presidente da Federação de Santa Catarina de Futebol e vai ser o vice-presidente da CBF, vai ser o vice-presidente do Marco Polo Deonero, declarou que o Felipão nunca mais vai dirigir uma seleção brasileira e que o Felipão deveria se aposentar. Portanto, essas foram as palavras do próximo futuro vice-presidente da CBF, que vai ser o vice-presidente do Marco Polo Deonero. E aí é a pergunta que eu faço para vocês. Será que essa pressão toda o Felipão aguenta? Rede TV ao Live, só aqui você acompanha a notícia do último minuto. Então, eu acho que o Felipão deveria, usando uma palavra bem chula, pedir pinico e cair fora. Entendeu? Preciso de um pinico, tchau. Entendeu? Sabe por quê? Porque foram dadas todas as oportunidades e as condições para ele. Né? E, com raras exceções, da imprensa nacional, ele tinha apoio. Exceções que necessitam, que realmente usaram o Felipão e amassaram e esmagaram para tirar todo o caldo dele para dar audiência. Isso é uma coisa natural, normal. Mas a grande imprensa, a imprensa que não está comprometida com essa questão econômica e tal, ela fez a crítica, ela não gostava do Felipão como treinador. Ela aceitava, porque você não pode ir lá e arrancar o cara. Então você faz o seu trabalho, você pergunta, você informa o trabalho que o cara está fazendo, que não era um trabalho legal. Ou algum de nós, você que está em casa, você gostou desde o primeiro jogo do Brasil até o último? Você gostou do time? Você se sentiu seguro, feliz, eufórico? Você achou legal os caras estarem apavorados, tão apavorados, que ficavam chorando o tempo inteiro, se abraçando, um pegando no cabelo do outro, uma baita de uma frescura, entendeu?
um acariciando o cabelo do outro. Que história é essa? Não vi isso em nenhuma seleção, porra. Você tá me entendendo? Então o cara pega o pinico e vai embora, meu irmão. E deixa para outro cara vir aí e fazer o trabalho. E tá cheio de treinador bom no Brasil. Cheio. Vou falar 3. Tite. Muricy Ramalho. E Pepe Guardiola. E Pepe Guardiola. bom, depois dessa solicitação, parece que o vice-presidente, futuro vice-presidente, não quer o Felipão lá. Ele não aguenta essa pressão, não aguenta. Eu acho que ele vai dizer, olha, muito obrigado, já fiz a minha missão, cumpri perdendo, fiquei para a história, entrei para a história. Tem gente que entra para a história como herói, tem gente que entra como, sabe, como... Ele entrou como herói, Silvio. Ele e o Parreira entraram como heróis no Brasil. O Parreira foi campeão em 70, foi campeão em 94. Eles têm uma história na seleção, mas ele foi campeão em 2002, tem uma história na seleção. Só que ele tá saindo, ele entrou como herói e está saindo como vilão. Porque eles não aceitam o mau trabalho. O Juarez falou uma coisa correta. Não vai lá falar bobagem. Não vai lá falar merda. Não vai lá. Chega! Entendeu? E fala o seguinte, chega o assessor de imprensa, que não está suspenso dessa coletiva aí, diz assim, ninguém vai falar hoje porque os caras estão tristes, ponto. Todo mundo ia entender a tristeza. O que você entende por apagão? Deu um branco. Num time de futebol. Mas peraí, como é que dá um branco? Então 11 caras, deu branco em 11 caras? Pois é o termo que a comissão técnica está usando, né? Deu branco. O Brasil tomou o gol logo de cara, depois tomou outro gol e foi um gol em cima do outro. É como se fosse, eles querem dizer que o Brasil parou de raciocinar, os jogadores perderam o equilíbrio totalmente. Psicológico, emocional, físico e tático. Perdeu toda a estrutura que compõe um jogo de futebol. O Brasil perdeu quando tomou os 3, os 4 primeiros gols, não é? E isso foi, evidentemente, desnorteou o time completamente. É uma maneira de arrumar uma desculpa que eles querem. Essa carta que o Parreira deu, a carta anônima, Foi uma senhora. A Dona Lúcia. Dona Lúcia. Eu acho, a carta que ele deu, acho que é de mim para mim, com muito amor que ele estava lendo. E ele lendo, coisa, meu Deus do céu, que coisa triste isso, sabe? E não vai ter negociação nenhuma com o Filipão. Ele, passado esse momento aí, está esperando ver se o Brasil consegue o terceiro lugar, que vai ser o grande argumento dele. Quer dizer, nós conseguimos o terceiro lugar, não deu para ser campeão, que é isso que ele vai usar, e ele vai usar para se despedir da seleção brasileira. O presidente da CBF não vai ter esse momento que o Filipão está achando, do reencontro, para a CBF perguntar para ele, então, Filipão, você quer continuar como técnico da seleção? Essa pergunta não vai ser feita ao Filipão, ele sabe disso, todo mundo sabe disso, então vai ter um encontro de agradecimento da CBF a ele. Acabou o contrato, Filipão, muito obrigado, poderia ter sido melhor, não foi, boa sorte. Mas você acha isso que vai acontecer. Mas você acha que ele e o Parreira querem largar esse osso? Não, mas aí não é questão de querer. A questão é que termina o compromisso dele com a CBF e esse compromisso não vai ser renovado. Não vai ser renovado. Todo mundo está sabendo disso. Mas os argumentos que ele fez ontem lá, para bom entendedor, meia palavra basta. Ele encaminhou a entrevista coletiva e as ações da entrevista coletiva e as informações que ele deu. Todas essas informações remetem a um trabalho que deverá ser feito depois. Nós vamos fazer simpósios, já tem simpósios. Mas não por ele. Mas ele falou como se fosse por ele. Pode ser feito, mas evidentemente que não vai ser feito por ele. Porque o presidente da CBF, o que o Filipão tem de idade, o presidente da CBF tem de vida política. Então ele sabe perfeitamente o momento que a seleção está vivendo e daqui para frente, terminado a Copa do Mundo, vai ser um momento de renovação, de um novo planejamento para o futebol brasileiro. Eu não tenho dúvida nenhuma.